A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Rodrigo Moratelli, que é gerente operacional da Alten Trade Company. E o tema da nossa entrevista de hoje será: o que se atentar na hora de comprar fertilizantes? Direto de Curitiba. Rodrigo Moratelli, tudo bem? Rodrigo, prazer falar contigo, cara. Muito obrigado por tirar esse tempo tão precioso seu aí para falarmos de fertilizantes, um assunto importante no agronegócio, né? Muito importante, com certeza uma das coisas que primeiro aí começa a deixar o produtor de cabelo em pé, mas que particularmente é um negócio que eu estou aqui e que eu gosto bastante, não me vejo trabalhando em outra coisa que não envolva fertilizante. Bacana. Aliás, nos conta um pouco, Rodrigo, da sua história, da história da Alten. O nome da empresa é pomposo, né? Alten Trade Company. Essa empresa é de onde? É de qual país? Não, empresa brasileira. Opa! E com sede aqui em Curitiba mesmo. O Davi, que é o fundador da empresa e toca ela, né, no detalhe ainda, é daqui da região de Curitiba mesmo, né? E estamos inseridos aqui muito próximos do Porto de Paranaguá, é o porto que movimenta aí mais de 20% do fertilizante do país. Então, muitas das empresas elas estão aqui entre Paranaguá e Curitiba. Então, é uma empresa brasileira empenhada aí em conseguir crescer, sobreviver e dar suporte ao agronegócio brasileiro, né? Bacana, muito bom. Rodrigo, nós estamos num momento agora em que uma das coisas que mais se fala é sobre endividamento, né? As margens apertadas, produtor rural bem preocupado, você até já falou aí de produtor rural de cabelo em pé, né? Como é que esse endividamento no campo está afetando o poder de compra dos fertilizantes? Isso tem sido uma situação muito delicada e tá difícil da gente ver o desfecho para frente disso, né? Então tem impactado bastante, eu acho que tem impactado toda a cadeia, né? Então a gente tem visto um volume muito grande de recuperações judiciais, tanto de fazendas, produtores, traders de grão, né? Empresas de fertilizante também em menor escala, mas existe algumas espalhadas aí pelo Brasil, e isso faz com que muito dinheiro deixe de circular dentro do nosso negócio, né? E ao olhar assim pela economia como um todo, a gente vê uma escassez de dinheiro, ou pelo menos uma concentração desse dinheiro em menos mãos, o que cria aí todo um engarrafamento no fluxo do dinheiro mesmo, né? Para que ele possa se movimentar e sair do grão que o produtor produziu para ele custear a vida dele e começar a custear a próxima safra dele, onde ele vai comprar de novo fertilizante, a semente e movimentar as empresas, né? Então esse endividamento que tem aparecido, ele está causando muitos transtornos, travando muitas operações, e que, na verdade, está retornando em mais custos no final, está encarecendo mais ainda a nossa cadeia, porque, né, tudo tem que ser precificado e qualquer dificuldade que as empresas ou o próprio produtor ele vai tendo dentro do seu ciclo, né, do ciclo do agronegócio, que a gente tem os grandes ciclos das culturas aí, para cada dificuldade que a gente tem em uma safra, ela vai criando novos engarrafamentos, novos gargalos para seguir, né? Então,
e está muito difícil hoje de ver uma luz no fim do túnel, um suporte, algo que vai dar uma clareza para o nosso setor. Rodrigo, ser produtor rural com uma Selic dessas aí, vou te falar uma coisa, não é fácil não, tem que ser competente, tem que ser bom, tem que ter muita gestão, né? E o produtor ele fica buscando formas de continuar no mercado. E o barter, ele acaba sendo uma dessas formas. Esse modelo de troca, que é chamado de barter, você considera que ele é uma boa saída para o produtor fugir dessas taxas de juros bancárias? Olha, o barter é uma das ferramentas, né? Talvez uma das que mais cresceram nos últimos anos, e é sim uma ferramenta excelente que permite uma trava. Se ela é adequada para todas as situações, aí vai depender muito da análise de cada propriedade, né, de cada produtor, do controle que ele tem ali das contas deles e de como ele vê a possibilidade dos investimentos. Então, assim, um barter saudável, onde ele precisa muito olhar, eu vejo dentro do barter, hoje a gente ainda não tem essa ferramenta, mas eu já tive oportunidade de ter esse contato. Assim como qualquer negociação, o produtor precisa estar atento a realmente o quanto ele está pagando por toda aquela operação. Às vezes você olha só o barter, só a relação de troca, mas você não está sabendo realmente quanto isso está sendo o custo da sua operação para o final lá, o que importa é quanto você colheu e quanto sobrou de dinheiro. Você entregou a sua soja para pagar o fertilizante, para pagar o custo da sua produção, quantos sacos de soja sobraram para você. Então, é uma ferramenta fantástica, porque ela permite tanto para o produtor quanto para a trader de grão, ou às vezes está fazendo uma troca direto com uma esmagadora, alguma coisa, não precisa necessariamente uma grande movimentação financeira, então você já pode sair de algumas custas, mas assim, ele precisa analisar qualquer proposta o mais detalhado possível, né? Inclusive tem um mercado que cresce hoje que são não só o consultor agronômico para o produtor rural para ver se ele produz mais, tem crescido alguns profissionais, algumas instituições falando, cara, deixa eu te ajudar também não só a produzir mais, vamos ajudar você a montar a sua operação, a entender a parte financeira da operação. Então existem outras ferramentas que às vezes podem ser mais fáceis, com menos documentação, do que o próprio barter. Com realmente o quanto você está projetando sair com o lucro daquela operação, né? Além do juro alto, né, da Selic, e conforme eu disse, está nas nuvens, né, tem as questões geopolíticas, né, os conflitos, as guerras. Eles chegam, de alguma forma, a interferir nessa chegada da matéria-prima aqui no Brasil? Falando ali, né, só para finalizar essa parte, você falou da Selic, ela tem impactado muito dentro das operações, então todo o custo de financiamento tem sido um problema, e hoje a gente tem um dos juros mais caros, sem uma tendência clara de quando ele pode começar a arrefecer, e muito menos de quanto dinheiro a gente vai poder acessar para o setor, né? Então isso está muito obscuro, e isso gera muita dificuldade a um custo que hoje, né, tá difícil falar num plano safra que não chegue perto dos 20% de juros, que é uma coisa absurda, né? Influenciado pelo tanto que está a Selic hoje. Quando a gente olha para a questão do geopolítico hoje interferir, sim, ele interfere quase que instantaneamente, os movimentos eles trazem alguma interferência. Essa interferência ela costuma ser absorvida e contornada da melhor forma possível. O mercado hoje ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, né? O acesso à informação ele é muito rápido. Então, nós, como na importação ou os próprios produtores de fertilizantes, a parte financeira, que é uma coisa muito diferente quando você olha o mercado internacional, essas movimentações geopolíticas, elas vão trazendo, às vezes, algumas dificuldades que vai dar
algum atraso, alguma dificuldade, vai ter que desenhar uma nova operação, mas aqui como uma empresa brasileira que está buscando crescimento e tem conseguido atingir isso, a gente precisa ser mago em buscar as alternativas mais viáveis para cada situação que a gente está enfrentando. E isso vale mesmo hoje para o mundo, né? Conversando até com alguns colegas assim que têm um pouco mais de inteligência, trabalham com a inteligência do mercado, eles estavam falando, cara, quando eu entrei no fertilizante aí, mais de 15 anos atrás, o que impactava? Qual o tamanho da área? Quanto que o produtor vai investir esse ano? Qual a capacidade das fábricas? E isso mais ou menos desenhava qual seria os níveis das negociações, né? Então para acontecer algum movimento muito grande, você tinha tempo, você tinha tendência. Você tinha tendência pautada em oferta e demanda. Hoje você tem alguma análise que dá para você fazer com base em oferta e demanda, mas hoje um tweet de um presidente pode mudar totalmente o que a gente faz no nosso negócio, né? Um botão apertado do outro lado do mundo vai impactar hoje o produtor rural aqui de Contenda, que é aqui pertinho de Curitiba, tem uma área rural ali, pode impactar na vida dele. Ou o produtor que está abrindo uma área lá no Amapá. E isso está tudo a um clique de alguma pessoa de grande importância em algum país importante, né? Então a gente tem conflitos acontecendo, da Rússia e Ucrânia, que foi um grande impacto no fertilizante. O Irã é um player muito importante, apesar das sanções e tudo mais, é um player, um grande produtor e pode impactar seriamente. Então, assim, ruim, é desconfortável hoje o tanto de incertezas que a gente tem para poder fazer alguma projeção. Então, assim, a gente não está pautado mais só o produtor vai comprar mais fertilizante, a indústria vai produzir mais fertilizante e a logística e a timing de compra vai ser importante. Não, a gente está dependendo de muito dos discursos de pessoas importantes da política e da economia. Então, interfere, dificulta, mas se tem uma coisa que quem trabalha com o agro é resiliente, criativo e busca alternativas, né? Então a gente vai sempre tentando se adaptar e costuma-se ter alguma alternativa, mais dolorosa ou não. Às vezes acaba voltando para encarecer um pouco mais o custo da operação, que vai refletir no produtor. Então, interferir vai. Algum contorno a gente vai buscar para dar um suporte para o agronegócio. Eu quero voltar um pouco, Rodrigo, quando você estava falando ali da Selic e tal, o custo logístico hoje, ele tem impactado muito, porque parece-me que existe um custo logístico hoje muito alto, né? Ainda mais no Brasil, um país de dimensões continentais, isso acaba piorando um pouco ainda mais a situação. O custo logístico a gente teve uma reviravolta muito grande no ano passado, né, que foi a questão da volta da cobrança da tabela de frete. A tabela de frete ela nunca deixou de existir de quando teve as manifestações lá há 8 anos atrás, mas ela acabou ficando meio de lado, né? O Brasil tem isso, tem a lei, mas tem a lei que não é cobrada. E de repente ela pode ser cobrada e você não necessariamente você não foi pego de sobreaviso, porque ela existia. Então, assim, tirou muito o nosso poder de negociação dentro dos fretes, tabelando e criando um peso mínimo. A gente viu pelo menos 15% de alta no custo do frete, ali no quarto trimestre do ano passado, né? Então, a gente fala aí em pelo menos 2% no custo do fertilizante, até mais, dependendo. Quanto mais longe do porto, mais esse custo impactou. Isso. Então, isso já existiu. A gente tem também uma dificuldade olhando para a logística não é só o transporte do caminhão. O espaço de armazenagem, a gente tem consumido grandes volumes de fertilizantes, né?
A gente ainda não bateu o recorde que a gente teve ali em 22 ou 23, não me lembro, mas a gente está sempre muito próximo ali, acima de 45 milhões de toneladas. E não tem crescido o espaço de armazenagem de fertilizante, nem nas fazendas, também não nos portos. O crescimento que tem, ele não consegue absorver. E a gente teve uma mudança também nos últimos 2 anos aí. Você vê empresas que tinham unidades, olhando para o fertilizante, regionalizadas, no interior do Mato Grosso do Sul, no interior de Minas Gerais, no interior de Goiás, que estão fechando essas fábricas. Então, mais do que a dificuldade de fechar uma fábrica misturadora lá no meio do Goiás, impacta, porque essa indústria, ela movimentava, por exemplo, em alguns exemplos, 300 mil toneladas ano. Ela tinha uma capacidade estática de 70 mil, dava 3, 4 tombos no ano. Então, o produto chegava no porto e ia para essa fábrica. Essa fábrica está parada hoje, em diversas fábricas. Aí eu acho que tranquilamente você chega em quase 1 milhão de toneladas de capacidade estática que não está sendo utilizada dentro dos estados. Por quê? Foi tudo para o porto, devido às mudanças fiscais que a gente teve do ICMS e do Convênio 100. Então hoje é sempre mais interessante para as empresas estarem na região do porto, estarem próximas ao porto. Mas os portos não têm capacidade de absorver toda essa armazenagem que deixou de existir. Então isso encarece, atrapalha em qualidade de produto, você vai ter que tentar fazer caber mais coisa em menos espaço. Então isso está trazendo o custo para cima, com certeza. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é o país dos gargalos, né? Se tem uma coisa que a gente sabe fabricar é gargalo. É impressionante. Mas o produtor, Rodrigo, ele deve comprar agora, temendo uma nova alta global, ou você acha que os preços tendem a se estabilizar? Falar de preço de fertilizante, a gente está falando de uma commodity a nível mundial, que é de extrema importância em quase todos os países que produzem algum alimento. Então, falar em tendência é uma aposta muito grande, né? E a gente trabalha com isso diariamente e a gente acerta e erra, a gente tenta errar o mínimo possível. Então, assim, se hoje é o momento ideal, vai depender muito do planejamento, né? Do planejamento, se esse produtor já está definido, tem a área, se ele já tem um planejamento financeiro, como a gente falou um pouquinho antes, ele já tem algumas ferramentas, se ele vai conseguir hoje tomar uma posição que ele vai ter o tempo para rodar o dinheiro dele e fazer o pagamento. Então, isso, hoje, alguma leitura pode dizer, fósforo tem uma grande tendência de ficar com os preços firmes, já subiu muito nos últimos 2 meses aí, do começo de dezembro para cá, teve uma alta absurda no fósforo, subiu mais de 10%, que é um produto que não costuma variar tanto, mas teve uma alta muito expressiva. Então ele tende a ter uma dificuldade de voltar, e aí entra muito fatores externos, tá? O preço do enxofre está muito caro. A Rússia teve algumas unidades, né, refinadoras de enxofre que foram atacadas, questão de guerra, Ucrânia e tudo. Então teve uma perda de capacidade de produção, então reduziu um pouco a oferta, subiu os preços do enxofre, e o enxofre é uma matéria-prima básica para a produção dos adubos fosfatados. E tem hoje uma realidade que tem mais gente comentando hoje, mas é difícil de acreditar, que existe uma competição pelo fósforo e pelo enxofre hoje, que poderia estar vindo para a agricultura para a produção de baterias, né? E aí as baterias nos seus mais diversos usos, e um dos que mais cresce recentemente, as baterias para carros elétricos, né? Então elas têm uma função lá à base de fósforo e têm competido com o nosso mercado, tá? Então, onde tem uma mina de fósforo que há 10, 15 anos atrás o foco era basicamente produção para fertilizante, eles otimizaram algumas indústrias, produzem um produto mais purificado que permite ir para essa parte mais industrial com um valor agregado muito maior.
Então isso tem impactado. Eu lembro que eu conversei antes da pandemia ali com um professor que entendia essa parte de mercado. Ele falou, cara, eu acredito que em 2030 a gente vai ter uma competição de produção de baterias com o fósforo do fertilizante. E foi bem antes do que ele tinha projetado. Projetou certo, mas ele não foi tão achando que ia ter um crescimento tão grande. Tá? Então o fósforo ele tende a não ter muito arrefecimento ao longo do ano, mas porém ele já está num preço muito caro, né? Eu tenho certeza que o produtor que tem o costume de usar um MAP ali na adubação dele, se ele for cotar agora, ele vai falar, cara, preciso ver aqui realmente o quanto eu preciso utilizar de fertilizante, o que eu posso buscar de outras alternativas, porque ele já está num nível bem alto e o produtor tem que olhar bem ali para o seu investimento, né? Potássio, ele está bem estável já, né? Varia um pouco, mas ele tem andado meio com uma certa estabilidade. Tem uma pressão dos produtores, né, das mineradoras de potássio, tentando angariar um pouquinho mais de preço, numas margens que já estão apertadas, então aí a gente pode ter uma repressão da demanda e isso forçar um pouco. Tá? Então, muito incerto, eu acho que cada um tem que olhar pro seu negócio e tentar fazer o melhor planejamento possível. Bom, baseado nessa sua fala aí, qual é a antecedência mínima, ideal, para garantir que o produto, garantir o produto antes do plantio, né? Por exemplo, comprar em cima da hora, na boca da safra, você acha que isso pode ser um risco financeiro? A boca da safra, ela, para a gente que trabalha nas empresas de fertilizante, é uma coisa que a gente nunca recomenda, né, como vendedor e tal, e aí muita gente fala assim, não, você tem que comprar cedo, porque senão vai faltar, e você vai chegar na boca da safra, você não vai ter como adubar. Nos últimos 3 anos, isso não foi uma verdade absoluta, e muito produtor que deixou para a boca da safra, ele acabou tendo alguma oportunidade. Mas nem sempre essa oportunidade, ela paga, ela vai fazer o lucro existir, né? Então, assim, eu, pela minha formação, né, pelo engenheiro agrônomo, né, eu não consigo me sentir confortável falando, cara, a boca da safra é o melhor momento, ele te gera oportunidades. Sim, eventualmente ele gera oportunidades, mas ele também te gera riscos, né? Então, você tem que saber que é uma aposta. Então, assim, eu trabalharia hoje olhando para a dinâmica da logística que a gente está tendo, e a depender muito também da logística, né? Onde eu estou plantando no norte do Mato Grosso, é uma logística. Eu estou plantando em Guarapuava, aqui no Paraná, é outra logística. Então, assim, eu teria pelo menos, assim, meu adubo tem que chegar pelo menos um mês antes da primeira data possível de plantio. Se é muito volume, eu preciso estar chegando pelo menos 2 meses antes. Porque tem um outro detalhe falando de logística. Como a gente falou aqui de preço, hoje em dia é muito difícil de você ter uma tendência de preço. Quando você é um grande importador, as principais indústrias importadoras de fertilizante, produtoras também aqui no Brasil, ele não tem como ter muita estratégia de compra, porque ele tem uma estrutura muito grande, ele precisa estar chegando e saindo com uma certa cadência para poder existir. Mas a gente tem tido uma tendência do mercado postergar a compra. Se o mercado posterga a compra, os importadores falam assim, cara, será que essa mesma pergunta que você me fez, eu tomo essa posição agora, eu já começo a trazer navio para chegar em março, e aí eu não sei se o produtor vai tomar a decisão de compra até junho, julho, porque além de eu tomar a decisão, eu não sei a qual preço que eu vou vender em junho, porque o mercado pode movimentar muito. Eu vou chegar com o produto, eu vou ter que ficar aí com ele, o que eu projetaria de 2 meses armazenado, ele vai para 6 meses armazenado, então eu posso perder qualidade, eu perco tempo de armazenagem, isso gera custo. Então, tem uma certa tendência, e você pode ver isso até em relatórios de chegada de navios, que a gente sempre teve sazonalidade. Agora, a sazonalidade está ficando mais apertada, porque tem ficado difícil para toda a cadeia tomar a decisão. Então,
não necessariamente esperar mais vai ser o melhor sucesso. Eu não consigo recomendar isso como uma boa estratégia. Eu sempre acho que a boa estratégia é produzir. Você tem que estar preocupado com a sua produção. O produtor não é um comprador de fertilizante, ele não é o comprador de semente. Isso é uma parte extremamente importante dentro da produção agrícola dele, né? Então ele tem que estar preparado para ter a melhor produção possível. Então eu acho que é sempre importante você ter uma antecedência, riscos logísticos. A gente está falando aí o ano passado, alteração de frete, mudança da cobrança da lei, impactou, né? E o faltar fertilizante, sempre tem às vezes alguém comentando, ou compra senão vai faltar fertilizante. Eu nunca vi faltar fertilizante em todo o meu tempo, assim. O que pode faltar? Pode faltar aquilo que você pretendia utilizar, ou pode impactar no dia que você queria aplicar, né? A falta de fertilizante, na verdade, é essa. É um descasamento daquilo que você esperava ter, mas e alguma coisa vai ter. Então vai ter que ter alguma tomada de decisão com aquilo que tiver disponível, né? Mas é uma situação assim muito difícil de projetar hoje. Rodrigo, muito bom. Eu acho que você conseguiu trazer aí muitas informações interessantes para o produtor rural, esclarecendo um pouco essa questão dos fertilizantes. Eu agradeço imensamente, em nome de toda a nossa audiência. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui e por essas informações tão relevantes que você trouxe. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma conversa muito agradável. Acho que perguntas que são importantes. Infelizmente a gente não vai ter a resposta incisiva, muitas vezes mas a gente quer pelo menos levar um pouco mais de pensamento, né? Então a Alten aqui é uma empresa que está sempre disposta a conversar, a escutar. A gente não vive só em toda situação impactar em fazer o negócio. A gente quer criar relações, de confiança, agilidade, flexibilidade naquilo que a gente pode conversar, e a gente está sempre de portas abertas para quem quiser precisar aí no setor, para o produtor rural, para qualquer um que esteja na cadeia, é bem-vindo aqui. A gente quer participar o máximo possível e ajudar todo mundo no crescimento e superar as dificuldades que vão surgindo. Eu conversei com o Rodrigo Moratelli, gerente operacional da Alten Trade Company, e nós falamos a respeito do seguinte tema: o que se atentar na hora de comprar fertilizantes? E ele trouxe dicas importantíssimas. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.